Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, onde Deus vai falar profundamente aos nossos corações, não é? Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Alegrem-se. É interessante falarmos sobre este assunto, a alegria. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Um tempo complicado, um tempo de notícias terríveis, notícias que nos abalam, notícias que nos entristecem. Nós estamos vivendo um tempo de calamidade, não é? Um tempo em que ligamos a televisão, ouvimos falar sobre morte. Pegamos o nosso celular, recebemos notícia de morte, notícias terríveis a cada minuto, a cada segundo. E a orientação da palavra de Deus neste versículo é justamente ao contrário do normal de hoje, né? Qual é o normal de hoje? A tristeza. Qual é o normal de hoje? O choro. Qual é o normal de hoje? Né? O lamento. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos traz uma orientação contrária a isso. Dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. E o interessante é que ele enfatiza toda vez, repito, né? Eu sempre falo isso aqui, toda vez que a palavra de Deus repete algo por mais de um versículo, ou neste caso, né? Como neste caso, repete a mesma orientação no mesmo versículo, é que Deus quer que entendamos que o que Ele está nos orientando, o que Ele está nos passando é muito sério e devemos levar igualmente sério, como é a palavra do Senhor. Então, Ele nos orienta duas vezes no mesmo versículo. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. E o interessante é que quando Ele repete, ele exclama, né? Ele repete exclamando, alegrem-se. A orientação para cada um de nós é contrária à orientação do mundo. A orientação de Deus para nós vai contra ao que o mundo nos propõe nesses últimos dias. A orientação de Deus vai contra, muitas das vezes, ao que você está vivendo neste momento. E aí, qual é a sua decisão? Seguir a orientação de Deus? A orientação de Deus é alegria. A orientação de Deus é alegria. A alegria é uma característica do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Como nós falamos aqui sobre os frutos do Espírito Santo, a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo, a alegria é um fruto que é produzido pelo Espírito Santo. Somente através de uma vida com Deus conseguimos desfrutar a verdadeira alegria. Somente através de uma vida com Deus, podemos desfrutar a verdadeira alegria. Não é a alegria passageira que o mundo nos propõe através de festança, através de bebedeira, através de folia, não. A alegria do Espírito Santo é a alegria constante. E como experimentar esta alegria? Como viver esta alegria? Passar a ser filho de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus,
podemos desfrutar desta alegria, já que, nos tornando filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo. Aí você diz, eu sou filho de Deus. Se você já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, com certeza você se tornou filho de Deus por meio de Jesus. Agora, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é criatura. Criatura é diferente de filho. Repito, criatura é diferente de filho. João capítulo 1, versículo 11. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceu segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e então podemos experimentar a verdadeira alegria. E é sobre esta alegria que eu quero falar com você. A carta de Paulo aos Filipenses fala 10 vezes sobre a alegria. Assim nós podemos até chamar esta carta de carta da alegria. No entanto, o contexto em que esta carta foi escrita não era um contexto de festa ou racionalmente de alegria, pois Paulo estava preso quando escreveu a carta. Filipenses capítulo 1, versículos 13 e 17 diz o seguinte, Filipenses 1, 13 e 17. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Olha só, Paulo escreveu a carta quando estava preso. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Ou seja, ele escreveu a carta enquanto estava preso. E quando escreveu a carta, ele falou nela sobre alegria por 10 vezes. Como uma pessoa presa, sofrendo, pode escrever algo orientando a igreja a se alegrar no Senhor. Falar sobre a alegria por 10 vezes. O contexto era de sofrimento. O contexto era de necessidade. Paulo precisava de ajuda. Veja só, Filipenses capítulo 4, versículo 14 ao 19. Filipenses 4, do 14 ao 19. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Paulo estava passando dificuldade, necessidade. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados
por sua bondade, no momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E este mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Paulo estava escrevendo isso aos filipenses porque eles viram que o apóstolo estava passando necessidade, estava vivendo um momento difícil, estava preso, passando dificuldades, e eles enviaram ajuda. Eles enviaram ajuda. E a esta igreja amorosa, esta igreja que se preocupava, né, com o apóstolo, ele escreve esta carta da prisão falando sobre alegria. Neste contexto de prisão, de sofrimento, neste contexto onde ele vivia de ajuda, onde ele vivia das ofertas dos irmãos, pois não poderia trabalhar, não poderia se sustentar, pois estava preso. E mesmo nesta condição, ele ensina a igreja a se alegrar no Senhor. Aí, a palavra de Deus para você, para mim, neste momento a orientação, repito, de Deus é contrária à proposta do mundo. Devemos nos alegrar, mesmo na dificuldade. Devemos nos alegrar, mesmo na dificuldade. Amém. Glória a Deus. E aí, olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, a oração, a nossa comunhão com Deus, uma vida espiritual produz alegria. Uma vida espiritual, uma vida de oração produz alegria. A primeira vez que Paulo fala sobre alegria nesta carta, ele fala quando orienta a igreja, quando fala com a igreja sobre oração. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 4. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Então, a primeira vez que a palavra alegria, a primeira vez que surge a palavra alegria na carta escrita aos Filipenses, está relacionada à vida de oração, relacionada ao momento de oração. Isso nos mostra que uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, podemos desfrutar a alegria verdadeira. Podemos desfrutar a verdadeira alegria. Você almoçar, sair, né, ir para uma festa, você se alegra, fica feliz? Com certeza. No entanto, muito mais do que a alegria produzida de momentos felizes com a família, com os amigos, muito maior a alegria é quando nós estamos orando. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós nos derramamos na presença do Senhor. É por isso que Paulo também escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na vossa esperança. Né? Alegrai na vossa esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Veja que a alegria está vinculada a uma vida de oração.
tanto aqui em Filipenses, né, capítulo 1, versículo 4, Filipenses 1, 4, Paulo usa a palavra alegria pela primeira vez nesta carta, quando fala de oração, como também Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo fala de nos alegrarmos no Senhor, em Jesus, quando também fala de oração. Alegrai-vos na vossa esperança, Jesus Cristo. Sejam pacientes na tribulação, que também paciência é um fruto do Espírito Santo, né? Um fruto do Espírito Santo. E perseverai na oração. A alegria, a verdadeira alegria, está ligada a uma vida de oração. Uma vida de intimidade com Deus. A comunhão da igreja gera alegria em nossos corações. A comunhão da igreja gera alegria em nossos corações. Filipenses capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, num só propósito. A comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos gera alegria. Podemos experimentar, não só podemos, mas experimentamos a alegria com uma vida de oração, uma vida de comunhão uns com os outros. Esta é a segunda vez que Paulo usa a palavra alegria nesta carta. E neste momento ele está incentivando a comunhão, incentivando os irmãos a viverem num só propósito, incentivando os irmãos a se ajudarem, concordando uns com os outros, trabalhando, se amando, trabalhando juntos, né? Se amando. Não importa de qual denominação você é. O que importa é que servimos a Jesus Cristo e devemos juntos, trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado. E devemos nos amar, nos ajudar quando necessário. Salmo 133, olha só que interessante. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Ou seja, a comunhão nos traz alegria, porque a comunhão nos abençoa. A comunhão nos abençoa. Quando vivemos em comunhão, a bênção de Deus é garantida. Quando vivemos em comunhão, a bênção de Deus é garantida. Sabe por quê? Porque quando há comunhão, não há lugar para discórdia. Quando há comunhão, não há lugar para rancor. Quando há comunhão, não há lugar para raiva. Quando há comunhão, não há lugar, para fofoca, para disse-me-disse. Hebreus capítulo 12, do 14 ao 15, diz o seguinte, Hebreus 12, versículos 14 e 15. Esforcem-se para viverem em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, quando não vivemos em comunhão, não há
santidade. Quando vivemos em comunhão, há santidade. E sem a santidade, ninguém pode ver a Deus. Só podemos ver, né, conviver com Deus em santidade. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que causa perturbação, contaminando muitos. Quando há comunhão, não há lugar para este veneno da amargura. Quando há comunhão, não há lugar para o veneno da discórdia, da guerra. Não é? Por isso que a comunhão gera alegria. Porque a comunhão nos traz a bênção de Deus e evita raiz de amargura, evita a discórdia, evita a raiva, evita, né, o rancor. O interessante é que sem a comunhão, nem a nossa oração é respondida. Você sabia disso? Quando não vivemos em comunhão, nem a nossa oração é respondida. Tem muita gente orando, tem muita gente clamando, não atendido, porque não está em comunhão com seus irmãos. Aí questiona, por que Deus não me responde? Por que Deus não me ouve? É porque você não está em paz com o seu próximo. Olha só que interessante, Mateus capítulo 18, versículo 19. Pois lhes digo, se dois, não é sozinho, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, estou no meio deles. Deus gosta de união. Deus gosta que vivamos em comunhão uns com os outros. E aí, para fortalecer o que eu estou dizendo a você, quando nós não vivemos em comunhão, quando não estamos em paz com o nosso próximo, quando não há perdão, quando não há amor, não há resposta de Deus para as nossas orações. Mateus 6,14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. 15. Mas se vocês se recusarem a perdoar uns aos outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então, nem a nossa oração é atendida e nem somos perdoados quando não vivemos em comunhão com os nossos irmãos. É necessário comunhão. É necessário comunhão. Dedicação, tanto na obra de Deus, tanto na família, traz alegria. Quando nós nos dedicamos na obra de Deus, experimentamos a verdadeira alegria. Quando nos dedicamos para a nossa família, experimentamos a alegria. Experimenta se dedicar a ser melhor do que você tem sido para o seu marido, para sua esposa, para seus filhos, para você ver o ambiente que você vai gerar, o ambiente que será, que você, né, construirá em sua casa. Experimente a partir de hoje a se dedicar, né, a ser melhor do que você tem sido, para você ver o resultado. O resultado será de alegria, de gratidão. É verdade.
você vai gerar alegria, tanto para você mesmo, como também para toda a sua casa. Será um ambiente alegre. Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 18, diz o seguinte: contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem desta alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Quando nós ofertamos a nossa vida a Deus, quando nós falamos ao Senhor, Pai querido, está aqui minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego, né, todo o meu ser a Ti. E quando trabalhamos fielmente para Deus e também para os nossos irmãos, para a nossa família, experimentamos a verdadeira alegria. Esta é a terceira vez que a palavra alegria surge nesta carta. E quando ela aparece aqui, a gente vê que Paulo está nos ensinando sobre a dedicação à obra de Deus. A dedicação à obra de Deus. E podemos, claro, como eu tenho falado, como eu já falei, né, aplicar isso à dedicação à nossa família, a dedicação ao nosso próximo. Quantos não vivem alegres, né? Quantos não estão alegres em suas casas, em suas famílias? Quantos casamentos, né, tristes por falta de dedicação um ao outro? Tem gente que se preocupa somente com o trabalho. Aí a gente vê lá, Salmo 127, né? Versículos 1 e 2. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalham os que a edificam. Inútil será levantar de manhã cedo, né, repousar tarde, comer do pão de dores, já que o Senhor supre as necessidades de seus filhos enquanto dormem. É inútil você levantar cedo, dormir tarde, se dedicando apenas ao trabalho, em juntar dinheiro, se você não se dedica à sua família. E quando ele fala comer do pão de dores, aquelas pessoas que sacrificam a própria saúde para trabalhar. Eu conheço pessoas que fazem plantão aí à noite, a semana inteira, puxa aí 36, 48 horas de plantão sem dormir. Isso é comer do pão de dores. Sacrificar a própria saúde, sacrificar a família, isso também é comer do pão de dores, porque você perde o desenvolvimento do seu filho, você perde tempo que você poderia passar com o seu filho, você perde tempo que você poderia passar com a sua esposa, não é? Isso é comer do pão de dores. E quando nós entendemos que uma vida de dedicação à obra de Deus, à nossa família, às pessoas que estão em nossa volta, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, vivemos alegres. Basta pouca coisa para vivermos, né, alegres, para sermos alegres. Dinheiro nos traz conforto, nos traz coisas boas, sim, mas o que adianta ter muito dinheiro e ser sozinho? O que adianta ter muito dinheiro e não ter a presença de Deus? Nos dedicarmos ao Senhor nos traz muito mais alegria. Nos dedicarmos à família nos traz muito mais alegria. Colossenses 3, 23 diz o seguinte: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens.
Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Isso te trará alegria. Glória a Deus. No seu trabalho, na sua casa, não é? Quando estiver lá, vamos pegar os exemplos mais simples. Limpando a casa, limpe a sua casa como se estivesse limpando para Deus. Porque de fato é para Deus que você está fazendo. Porque você é filho de Deus. Quem mora lá é filho de Deus. Então você está fazendo para o Senhor. Faça o almoço como estivesse fazendo para Deus. Como se você fosse receber Deus ali para almoçar. Meu Deus. Né? Faça com alegria, faça com amor. Faça com amor. Olha só que interessante. Salmo 100, versículo 2, diz o seguinte: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Servir ao Senhor com alegria é viver o seu dia trabalhando, fazendo todas as suas atividades, cumprindo com seus compromissos, com toda a dedicação, como se você estivesse fazendo para Deus. Servir ao Senhor com alegria não é somente ir ao culto aos domingos alegre, não. É de domingo a domingo, trabalhando, vivendo, como se estivesse fazendo tudo o que você está fazendo, né? Para Deus. Faça, vamos dizer o seguinte: de domingo a domingo, trabalhando, vivendo os seus dias, com toda a dedicação ao Senhor, oferecendo todo o seu dia para Deus. Isso aqui que eu estou fazendo, vou fazer com excelência, porque eu estou fazendo para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Ah, mas não é na igreja, é em casa, é na rua. Mesmo assim, faça com toda a dedicação, oferecendo o seu serviço ao Senhor. Outra coisa que nos traz alegria é praticarmos o bem. Praticarmos o bem. Praticarmos o bem, ajudar o próximo, nos traz alegria. Tem muita gente que precisa experimentar isso daqui. Glória a Deus. Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece. Filipenses 2, versículo 28 e 29. Aqui é a quarta vez que Paulo fala aos filipenses sobre alegria. E quando ele fala, né, quando ele cita a palavra alegria, ele está falando para este povo sobre fazer o bem, honrar, se alegrar ao receber uma pessoa. Quantos de nós recebemos uma visita, às vezes até inesperada, às vezes até incomoda mesmo, mas, né? A gente bate lá no portão, a gente já fica com raiva, a gente já fica bravo, a gente muitas das vezes quer até esganar a pessoa, chutar a pessoa. Isso é hora de vir na minha casa? Sim, tem pessoas que, né, são temáticas, né, vamos dizer assim. E outras sem noção, né? Existem pessoas sem noção que vão em nossa casa fora de hora, vão de noite, né? Vão na hora do nosso descanso. Existem pessoas que com certeza são sem noção. E eu não estou falando
neste caso. Estou falando em outros momentos que a gente pode sim receber, que a gente pode fazer o bem recebendo aquela pessoa e honrando aquela pessoa em nossa casa, e a gente fica com raiva porque ela foi sem avisar, porque ela atrasou, sei lá, 20 minutos, não foi no dia que a gente não queria que ela fosse, né? É necessário praticarmos o bem. Porque como Paulo ensina em 2 aos Coríntios, capítulo 9, né, há muito mais bênção em abençoar. Jesus nos ensina, há muito mais bênção, alegria em dar do que receber. Porque quando a gente dá, quando a gente oferece ao próximo, a gente está oferecendo a Deus. E quando a gente oferece ao próximo, quando a gente ajuda, quando a gente recebe bem, a gente está alegrando o coração de Deus. E quando Deus está alegre conosco, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a nossa vida. E podemos viver a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O interessante é que eles praticaram este bem. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4:10 diz o seguinte: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Olha só, a igreja, né, esta igreja, a igreja dos Filipenses, era uma igreja que praticava o bem. Uma igreja que praticava, né, ajuda ao próximo. E você quer saber? Muitos deixarão de herdar o reino dos céus, de entrar no reino de Deus. Muitos perderão a salvação por não praticar o bem. Medita depois em Mateus capítulo 25, quando Jesus Cristo fala, olha, se afastem de mim, pois eu não vos conheço. Quando eu estava com fome, vocês não me deram o que comer. E quantas vezes já bateram na sua porta pedindo um prato de comida e você tinha uma despensa cheia e você falou, não tenho nada. E aí Jesus continua dizendo, estive com sede e não me deram o que beber. Estive sem roupa, estive nu, não me deram o que vestir. E a gente com guarda-roupa abarrotado de roupas que a gente não usa já há tanto tempo. Tá lá, e tanta roupa dentro daquele armário e a gente fala, não tenho roupa. É só a preguiça de sentar e organizar. Isso é coisa de mulher. Né? Mulher tem essa mania. Mulher tem. Não tem roupa. A pastora Glaucia também está falando aqui, né? Mulher tem esta mania, não tem roupa, não tem sapato. Tem nada. E o guarda-roupa, né? O armário cheio. Cheio de roupa, cheio de vestido, cheio de saia, de blusa. E roupas que não usa há tanto tempo. E aí a gente fala, não tenho. E quando alguém pede, a gente diz, não tenho, não posso dar. E tanta roupa lá, jogada, que a gente nem usa mais. Poderia até usar, mas a gente não usa. E também não dá para ninguém. Né? E aí Jesus fala, estive nu e não me deram o que vestir. Estive preso, não foram me visitar. Estive doente, não foram me visitar. Quantos deixarão de passar a eternidade ao lado do Senhor por não praticarem o bem? Por não ajudar o próximo? Agora, preste atenção também no versículo 1 de Filipenses 3. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los.
Alegrem-se no Senhor. Paulo se justifica com a igreja, né, sobre o motivo de falar tanto em alegria. Que coisa interessante. O motivo da repetição de Paulo, né, de ensinar sobre ser alegre na presença de Deus. Ele queria ter a certeza que os irmãos não estariam tristes, né, pela situação dele de estar preso, da situação de perseguição, né, de buscar, de sofrer injustiça. E este pensamento, essa consciência, nós também devemos ter. Se sofremos aqui no mundo, sofremos para a glória de Deus. Aleluia. Se enfrentamos dificuldades, enfrentamos para a glória de Deus. Sim, glória a Deus. Aleluia. E devemos nos alegrar com cada sofrimento, com cada dificuldade, porque cada sofrimento, cada dificuldade, cada problema que enfrentamos é a oportunidade do nome de Deus ser glorificado através de nossas vidas. Cada luta, cada problema, cada dificuldade, cada notícia ruim é a oportunidade que você e eu temos de contar uma bênção lá na frente, de contarmos um testemunho de bênção lá na frente, porque cada problema que se levanta é a oportunidade que temos de sermos ainda mais abençoados. Glória a Deus. Pois, diante da dificuldade, clamamos a Deus e o Senhor se levanta por cada um de nós. Então, Aleluia. confiar em Deus traz alegria. A confiança em Deus traz a alegria. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não podem ser abalado, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Quem confia em Deus enfrenta dificuldade, enfrenta problemas, sim, mas ele permanece de pé alegre, porque ele entende que cada problema, cada luta é somente uma oportunidade de bênção que aparece para ele. Aleluia, glória a Deus. Então se mantenha firme, confiante em Deus. Confiante em Deus, porque o Senhor jamais nos abandona. É Deus poderoso, aleluia. O Senhor jamais nos abandona. O Senhor é a nossa maior alegria. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Olha só o que Paulo está dizendo à igreja, né? São minha coroa e são minha recompensa, né? Minha alegria e minha coroa de recompensa. Confie no Senhor. Tudo isso que tem acontecido em sua e em minha vida, repito, é só mais uma oportunidade que temos de sermos usados para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Aqui na Rádio Perfeito Louvor, graças a Deus, nós podemos falar, né, como Paulo falou neste versículo. Deus lindo e poderoso. Nós amamos cada um dos irmãos e Graças a Deus. temos até o desejo de conhecê-los e provavelmente não conheceremos os irmãos enquanto estivermos aqui na terra, mas conheceremos cada um de vocês na glória. E o fato de vocês enviarem testemunhos, o fato de vocês enviarem mensagens de bênçãos, né? Mensagens dizendo, minha vida foi transformada, minha vida foi abençoada
depois que ouvir a Rádio Perfeito Louvor, esta é a nossa coroa de recompensa. E nós podemos juntos nos alegrarmos na presença do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E nele podemos confiar. E quando precisarmos, podemos clamar, pois ele mesmo disse: clame a mim, responder-te-ei, mostrarei a vocês coisas grandes que vocês ainda não conhecem. Confie em Deus. Entregue o seu caminho a ele. Salmo 37, versículo 5. Confie no Senhor, entregue o seu caminho a ele, e o mais ele fará. E você poderá viver a alegria completa. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus e aleluia. Como Deus é lindo, né? Gente, que coisa linda a gente ouvir a palavra, né? Pode louvar, pode cantar 50 músicas, cantar bonito, ter uma banda abençoada. É lindo, né? O louvor é bênção. Mas não tem nada que substitua a palavra. Deus é tremendo. Já estamos mais fortalecidos. Tenho certeza disso. Quem recebeu a palavra já está mais fortalecido, já está mais descansado no Senhor. Deus é lindo e maravilhoso. E olha, a gente, ele lembra a nós, né, quando a gente recebe essas mensagens assim, que andar na contramão do mundo é em relação aos nossos sentimentos também. A gente sentir alegria quando não se tem, perante os olhos da carne, quando não se tem motivos para se alegrar, né? Deus está nos dando alegria, Deus está renovando sobre nós os frutos dele e o valor indescritível, incomparável que esses frutos têm para as nossas vidas. Glória a Deus. Eu tenho falado com o pastor Henrique sobre isso também, a gente conversando, né, sobre comunhão, sobre união. Que quando a gente está em união, quando uma situação adversa se apresenta à nossa frente, a gente tem que orar e tem que se unir. E aí, o pastor Henrique pregando, eu me lembrando dos casais também. Gente, na primeira oportunidade que tem, em vez do povo ir orar, do povo ir clamar, tá bom, a gente chora, a gente se angustia, fica até assustado, dependendo da notícia que recebe, mas aí a gente tem a escolha, a gente tem essa escolha maravilhosa, estando alicerçado na palavra, a gente dar força um ao outro. É isso que muitos casais estão precisando fazer. A família é o nosso porto seguro. Olha, o que vem em primeiro lugar na nossa vida? Deus, família, né? O pastor Henrique falou de trabalho, de pessoas que se matam de trabalhar. Gente, nós temos que trabalhar. É bom, para tudo o dinheiro responde. O dinheiro é necessário para muita coisa, traz conforto. Até na obra nós precisamos dele. Mas não adianta se matar de trabalhar, ficar dias sem ver filhos, sem ver a família. O pastor Henrique estava falando disso, né? Que às vezes a pessoa perde tempo com o filho. Eu vejo a Isadora. Gente, a Isadora, em uma tarde, ela aprende a falar palavras novas. E eu fico, o que dá para gravar, pelo menos em áudio, eu gravo, mando para o pastor Henrique. Henrique, olha o que ela falou. Henrique, olha o que ela fez. Henrique, olha onde ela subiu. Vocês têm filhos, vocês sabem disso. É um desenvolvimento maravilhoso, né? E às vezes a gente perde, porque o ser humano, ele quer ter a segurança do salário. E é bom, lógico que é bom. Não existe pecado nisso. Mas a gente quer estar seguro, a gente quer ter benefícios, a gente quer ter plano de saúde, a gente quer tudo que um emprego, né, registrado, por exemplo, um emprego de carteira assinada, como a gente fala, possa trazer. Então, a gente acaba priorizando tantas coisas, né? Priorizando essa segurança. Não, porque eu sou um pai de família. Você sendo responsável, você vai querer ter, sim, um emprego de carteira assinada para trazer conforto para a sua família, trazer plano de saúde, tudo que é necessário. Mas é interessante, né, que quando se fala da dependência do Senhor, se Deus falar assim para a gente, olha, você vai ficar por minha conta para você ter comunhão com a sua família. A gente precisa, às vezes, ficar num leito, né, numa enfermidade, perder o emprego. A gente precisa, infelizmente, o ser humano é assim, né? A gente não aproveita para viver do jeito que Deus ensina sem ter que sofrer para aprender. Não.
Às vezes, Deus tem que permitir sofrimento na nossa vida para ver se a gente desperta. Mas como Deus é lindo, Ele vem nos alegrando na sua palavra. E Paulo, ele fala no momento, né, que ele se explica por que ele está falando tanto da alegria, que é para que os irmãos, os filipenses, descansem no Senhor e para protegê-los. Eu achei interessante porque essa proteção é para nós, sabe? O Senhor nos lembra todo o tempo: se alegrem em mim, confiem em mim, venham descansar em mim. Aqui, filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui. Lança sobre mim o seu fardo, lança sobre mim a sua ansiedade. É isso que Deus fala para a gente todo o tempo, para que a gente não viva envenenado. Tem muitas pessoas que são cristãs, inclusive, envenenadas, sabe? Pelo estresse, pela amargura, pela tristeza de achar que nada dá certo. A gente precisa andar na contramão do mundo em relação aos sentimentos também. Quando todo mundo sente medo, nós vamos sentir a paz. Quando todo mundo está triste, nós vamos sentir alegria. Em Cristo Jesus, é nele, é por ele que nós ficamos alegres. É por causa dele. Que coisa linda. Eu tenho certeza que hoje Deus bradou de forma gloriosa em nosso meio e vai continuar bradando, consolando aqueles que choram e nos fortalecendo para orar por aqueles que choram. Eu peço até desculpa, gente. Eu comecei o culto falando, né, tanto dessas coisas ruins, de notícias ruins, a indignação ali pelo comportamento dos nossos semelhantes, né, desejando mal para uma criança que ainda nem tinha nascido, tomou conta de mim também. E eu peço desculpa aos irmãos, porque a gente chega aqui todos os dias para trazer uma palavra, né, para já chegar orando, trazendo uma palavra de consolo. Eu peço que os irmãos não me levem a mal, não, mas olha como Deus faz, né? Deus nos consola, Deus nos enche. O que eu quis dizer também, no começo do culto, é justamente isso. Essas coisas têm que nos despertar para andarmos na contramão do mundo. Enquanto que pessoas estão fazendo coisas, usando redes sociais para fazer coisa que não presta, para postar coisa que não presta, para disseminar ainda mais esse envenenamento de tristeza, de amargura, que vem, é potencializado pelo inimigo também, nós vamos fazer diferente. Pastora, às vezes eu não tenho inspiração, mas Deus dá. É isso que nós estamos aprendendo, né? Esse tempo todo que nós temos vivido nessa pandemia, está nos causando tanta dor e sofrimento pela perda de tanta gente, né? A gente vem aprendendo a se inspirar, receber do Senhor essa sabedoria, essa inspiração, olhar para o nosso próximo, olhar para aquilo que nós temos, que às vezes a gente acha que é pouco, né? Com gratidão, com amor. Eu compartilhei aqui com os irmãos, né, do meu perfeccionismo, coisas que Deus me colocou num lugar onde o meu perfeccionismo está sendo... Eu tenho que matá-lo a todo tempo. Deus nos colocou numa casa assim. Ah, pastora, mas vocês não viram antes? Vocês não viram? Lógico, muita coisa do funcionamento da casa a gente vê só quando entra, né? Mas eu falo de defeitos mesmo na construção. São coisas que... Eu estava conversando com o pastor Henrique esses dias. Eu falei, Henrique, eu acho que eu tenho toque dessas coisas. Porque é lógico que o Henrique também gosta de tudo certinho, de tudo arrumadinho, mas ele não sofre como eu sofro quando eu vejo um erro, sabe? E eu me incomodo demais. Mas é de cada um, né? E o Senhor Jesus, ele vai mostrando assim, olha, disso aqui, você pode fazer algo melhor. Dessa situação aqui, você pode fazer algo melhor. O pastor Henrique falou na mensagem que o sofrimento, o nosso sofrimento, é para a glória de Deus, é para que a glória de Deus se manifeste. Mas essa manifestação da glória do Senhor vai depender da nossa escolha, sabia? Vai depender da nossa escolha de confiar, da nossa escolha de usar aquilo que aos nossos próprios olhos e aos olhos de todo mundo não presta. Aquela situação que é uma situação difícil, nós vamos usar para fazer algo diferente. Para fazer com que a glória de Deus de fato se manifeste. A escolha certa vale a pena, queridos. Eu vou falar mais uma vez de nós dois.
e já vou orar para a gente terminar. Mas olha, não é para nos enaltecer não, viu? É mais uma vez, manifestando a glória do Senhor Jesus. Deus conhece nossos corações quando falamos disso. Aqui são duas pessoas cegas, totalmente cegas, fazendo a obra, falando com você. E o pastor Henrique está operando a rádio, está operando o YouTube, enquanto ele prega. Então, nós escolhemos que a glória de Deus se manifestasse. Quem olha para alguém com qualquer deficiência, até hoje, mesmo a gente tendo bastante informação, né? Até hoje, quem não convive vai dizer, nossa, mas não vai conseguir fazer. Nossa, mas não vai conseguir. Esses dias, até mesmo por conta da casa, o Henrique teve que se impor para a gente fazer o contrato de aluguel, porque as pessoas olham e falam, não, mas é deficiente visual. O povo acha que a gente não é capaz de ter nenhum documento, um contrato, um aluguel no nosso nome. Aí o moço, o dono da casa, o dono lá da imobiliária, foi ver as coisas que eu pedi para ele arrumar, e eu chamei ele, né? Com o pedreiro lá e tal, e ele foi e falou assim, eu falei, olha, tem isso, tem mais aquilo. Aí ele pegou e falou assim, olha, na verdade, vocês precisam de uma casa para vocês. Vocês têm que comprar uma casa, vocês precisam de uma casa adaptada, porque vocês são deficientes visuais, tem que ter uma casa adaptada. Aí eu peguei e me impus também, porque tem hora que não adianta. Não é que a gente quer ser bravo, a pessoa não sabe, não convive, mas tem hora que eles dão umas viajadas também, né? Eu falei, moço, não tem nada a ver? Defeito é defeito, independente da minha deficiência. O que me faz ver, você acha que porque eu não enxergo eu não vou ver? Eu vejo mais ainda, você tem que arrumar. Aí tá, eu conversei com ele, deu tudo certo. Mas você está confundindo as coisas. A gente não precisa de casa adaptada, a gente precisa de casa arrumada. É diferente. Mas aí, né, a gente vai vendo que nós somos pessoas que quem olha para nós vê justamente isso, só limitação. Só limitação. Aí a gente escolhe viver uma vida tranquila, viver uma vida, né, fazendo todas as coisas que Deus nos permite fazer, fazendo inclusive a obra. E, queridos, tudo para a honra e glória do Senhor, porque a gente vê a cada dia, a cada minuto, Deus reafirma para nós quanto foi boa a escolha que a gente fez. É tremendo. Nossa, eu falo todos os dias aqui como Deus nos renova nessa obra, como Deus nos renova nessa mensagem. Deus falou com você, olha o povo aqui comentando, a Maísa aqui, renovo, obrigada por essa palavra. Ela disse, hoje eu pude glorificar a Deus por uma porta fechada que me permitiu, né, cuidar da família. A Cristina Gomes, todo mundo dizendo amém, dando glória. A Samara Santos falando, que palavra do céu, Deus falou comigo. Olha, glória a Deus. Você acha? A palavra fala com a gente em primeiro lugar. Então, é tremendo demais escolher, confiar, escolher ter segurança no Senhor. Salário é bom, plano de saúde é bom, auxílio do governo é bom, todas essas coisas são boas, mas não existe nada, não existe ninguém nesse mundo que vai nos dar mais segurança do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, vamos orar em nome de Jesus, porque nós começamos o culto de um jeito e já estamos fortalecidos e renovados no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Tu és tão lindo, Tu és um Deus tão maravilhoso. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu toque, pelo Teu amor profundo. Obrigada, meu Deus, pelo Teu abraço que nos renova. Pai, às vezes a gente não precisa nem falar, às vezes a gente não sabe o que falar, mas as nossas lágrimas, a nossa preocupação, a nossa indignação chega a Ti, Pai, e o Senhor nos renova, o Senhor fala conosco, meu Deus, da maneira que nós precisamos. Obrigada, Pai querido, Deus santo e poderoso. Pai, que maravilhoso. Assim como a gente tem pessoas que falam assim, eu conheço, fulano me conhece só no olhar. Eu olho, ele já sabe o que é. Ah, Pai, o Senhor, aleluia, nos conhece por completo, nos esquadrinha e sabe de cada vírgula que nós estamos precisando ouvir. Obrigada. Obrigada, meu Deus, pela força, pelo consolo que o Senhor tem nos dado, pela certeza de que nós estamos no caminho certo, independente de qualquer luta, de qualquer porta que esteja fechada, e às vezes o Senhor nem vai abrir, porque é vontade tua. Às vezes a gente perde um emprego, perde um salário, ou acontece tantas coisas
que tiram o nosso chão. E o Senhor não vai colocar de volta, porque o Senhor sabe que nós estaremos melhor, dependendo totalmente de Ti. Estaremos melhor no lugar onde o Senhor nos colocou. Obrigada, Deus lindo e poderoso. Ah, Senhor, Tu és santo, Tu és tremendo. Eu quero Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem dado ordens no mundo espiritual a respeito desse povo que está conosco, que ora conosco, que é a família Perfeito Louvor. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem dado, o Senhor visitou hoje, consolando aqueles que estão de luto. O Senhor tem dado entendimento, a sabedoria para aqueles que precisam deixar que a Tua vontade seja feita. Oh, Deus lindo, Deus santo, Deus poderoso, obrigada. Pai, nós temos a certeza da providência, da vitória para a família Café, pro Ministério Perfeito Louvor e para todos que estão conosco, Senhor, cultuando a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, chega com a Tua providência, trazendo esta alegria, este renovo para cada um que for ouvir esta mensagem fora da hora desse culto. Meu Deus, em nome de Jesus, faz na vida de cada pessoa, Pai querido, até mesmo, principalmente daquele que não é cristão, daquele que muitas vezes está passeando ali no YouTube sem ter o que fazer, procurando algo, pessoas aflitas, desesperadas. São esses, Senhor, que nós queremos que encontrem esse vídeo, que encontrem, Senhor, esse canal, para receberem a Tua palavra e desejarem a salvação para suas vidas, Pai. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Deus lindo e maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, nós agradecemos. Pastor Henrique já vai desmembrar essa mensagem. Você já sabe o que tem que fazer, né?